10 anos é muito tempo e parece que se fazem muitos balanços e que existe muita coisa que aconteceu e ao mesmo tempo parece que nada mudou. Por um lado, toda a envergadura da produção de criar um espetáculo ficou muito maior. Há uma transição muito grande também de bailarino para coreógrafo ou para criador. Portanto, o meu trabalho é muito mais centrado 10 anos depois em coreografia ou em criação, ou em direção artística ou em encenação do que em 2013, não é? Em que eu trabalhava como bailarino para outros criadores. Então existe aí uma transição de papel também que eu acho que é assim, que foi muito suave, foi acontecendo ao longo destes 10 anos e que me dá muito prazer porque eu ainda continuo a dançar ou a interpretar muito do trabalho que vou construindo, com a equipa que vou construindo. Por outro lado, há qualquer coisa de muito estável no desejo de construir ou na curiosidade de trabalhar coreografia ou de trabalhar artes performativas. Parece que não mudou assim tanto. Então eu acho que ainda é um bom ponto em que há uma transição de papel e há um crescendo de estrutura para o fazer, mas continua a haver muita vontade e muito desejo e muita curiosidade sobre como é que isto se faz, ou como é que se pode fazer, ou com quem é que se faz e o que é que se diz, o que é que se constrói, que conhecimento ou que sensibilidade é que se está a pesquisar, a descobrir também. Eu acho que parte do processo, para mim pelo menos, parte do processo de criação é fazer questões e quase ir para campo, mexer sobre essas questões e se calhar, na verdade, encontram-se outras perguntas. Olha, eu consigo identificar agora assim de uma forma muito turva, porque é sempre complexo falar sobre mim e sobre o meu trabalho. Estás tão embrenhado e tão envolvido que às vezes não tens capacidade de olhar com distância e de ver a big picture, mas claramente eu consigo perceber que gosto sempre de estar em limites. E há um trabalho formal que me interessa do lugar da escrita coreográfica, que é uma coisa um bocadinho, se calhar, antiga, mas que eu sou curioso. Mas depois as linguagens, as técnicas, as misturas ou as tangentes que se criam entre, se calhar, coisas improváveis ou linguagens improváveis, eu acho que a pertinência está aí. E é usar as ferramentas, se calhar, que são um bocadinho formais, na tentativa de construção de uma linguagem que tem muitas influências do presente e, se calhar, do futuro, ou das contraculturas, ou das culturas periféricas, na tentativa também de uma forma muito intuitiva, muito inconsciente, procurar novas linguagens ou procurar o insólito, não é o novo pelo novo, mas é alguma coisa que me define melhor, que é mais verdadeiro com aquilo que eu sou também. Não é só o novo pelo novo, tem a ver com verdade, tem a ver com identidade, tem a ver com definição também de mim, de maneira como interajo com o mundo, de onde é que eu venho,
que formações é que tive, o que é que foi o meu caminho, que foi atropelado pelo quê. Eu acho que é um pouco isso, porque na verdade eu não tento que o trabalho seja autobiográfico nunca, mas eu não consigo abstrair-me de que a minha percepção sobre a maneira como vivo e sobre esses mistérios de como é que uma determinada situação, uma ação, um evento na tua vida é apreendido e é guardado. Não é? Pode ser muito diferente daquilo que na realidade aconteceu, mas não deixa de ser uma inspiração autobiográfica ficcional, das memórias, das emoções. Eu acho que esse lugar é mais interessante do que uma escrita biográfica. E acho que o processo criativo, por um lado, tem toda esta abertura para através destas sensibilidades, para que estas sensibilidades sejam parte integrante de um processo de criação, mas ao mesmo tempo existe qualquer coisa estrutural e formal que eu gosto, que eu gosto de trabalhar. Na verdade, a música foi a minha primeira arte. Eu desde miúdo sempre tive várias atividades e tive a sorte de poder estudar música logo desde muito cedo e, portanto, eu acho que desenvolvi uma sensibilidade à música e a ritmo, sobretudo, que tem sido muito presente e que eu não me consigo desligar quando estou a trabalhar dança. Também pelo facto de a maneira como eu entrei na dança ter sido muito em volta dos anos, por volta dos anos 90 e portanto também a adolescência, portanto uma relação muito grande da música com a dança, da cultura pop com a música e da dança com a música, e então todas estas danças, street dances, danças de clubbing, têm uma atmosfera sonora muito particular e que foi o meu primeiro contacto, e portanto muitas das vezes a dança, a maneira como sai, tem uma cadência rítmica, ou tem um filtro musical. Depois existe qualquer coisa na dança que para mim é muito abstrato e que a música me ajuda a balizá-la ou a dar-lhe alguns contornos. E não é que eu queira ilustrar com a música ou que eu queira ilustrar com o ritmo uma determinada dança, mas é só porque cria uma base, cria uma relação com a palavra ou uma relação com a melodia, que também é emocional para mim, ou cria uma relação com a velocidade. Cria uma relação também muito direta com um olhar ou com um ouvido de quem vê ou de quem ouve, e de quem vê e de quem ouve ao mesmo tempo. Então é como se estabelecesse alguns pontos de contacto de um universo comum. Coisas que eu e tu conseguimos perceber e compreender e que eu não preciso estar a explicar de cada vez que um corpo, desde o início. Acho que às vezes só alavanca também, e às vezes em alguns trabalhos eu tenho percebido que ela está presente para criar um contexto, para estabelecer este lugar comum e para depois provocar sempre os desvios, ou porque ela sai ou porque ela é contraposta com outras referências que não lhe são as comuns. Serve também como ponto comum para permitir depois desvios. Sim. Isso acontece no Brother, por exemplo, com as saídas à faca de uma data de momentos em que a queda da música traz aqueles corpos para um plano muito real, muito concreto, em que a magia parece que acaba. E que ao mesmo tempo nos dá, enquanto observadores, quase uma brisa de consciência.
Depois, no Bisonte, a constante hum, conjugação de ritmos ou de músicas ou de referências musicais que não fazem propriamente parte do mesmo universo, e da maneira como depois a cena lhes dá uma linha contínua, e de repente aquele espaço torna-se muito anacrónico, mas ao mesmo tempo cria uma linha dramatúrgica de justaposição de referências, que depois faz uma grande colagem com uma imagem com uma imagem sobre o trabalho também. No Carcaça, o facto de ter convidado o Luís e o João, um percussionista e um músico eletrónico de sintetizadores, permitiu-me também masterizar os limites de o que é esta percussão, se é uma percussão pós-moderna de Steve Reich que se transforma numa fanfarra e numa filarmónica, ou se por outro lado aquela cadência se vai galopando num sentido muito mais de trance e de techno. E esta percussão ser habitada ao mesmo tempo por um universo de sintetizadores que parecem quase vozes humanas a serem esticadas, ou que parecem umas gaitas de foles a serem esticadas, e que são muito melódicas, porque são timbres são timbres melódicos, e porque são timbres também muito médios, que vibram de uma maneira diferente da percussão staccato e grave do João. Portanto, a música tem aqui um lugar, se calhar eu acho que aproxima um pouco os olhos do corpo, quase como se através do som e da música, quando tu olhas um corpo a mexer e lhe colocas uma carga acústica, tu fazes um zoom a determinadas coisas relacionadas com o corpo e relacionadas com o movimento. Carcaça surgiu em 2020 já, ou seja, é uma pesquisa com algum tempo, que partiu de um outro trabalho que eu fiz com a Companhia Nacional de Bailado do Corpos de Baile, em que eu queria efetivamente trabalhar sobre identidade coletiva, sobre como é que, na altura, os corpos de baile é muito sobre como é que as identidades individuais existem num coletivo, como é um corps de ballet, um corpo de baile numa companhia. Qual é o caminho também, qual é o lugar deste corpo de baile agora, numa companhia. Mas isso fez também levantar uma data de pesquisas sobre como é que se constrói esta uniformização, como é que se constrói um coletivo. E em Carcaça eu quis trabalhar sobre a construção de uma identidade coletiva, ou como é que se constrói cultura, como é que se constrói como é que se constroem códigos, símbolos que dizem isto pertence-nos, nós somos isto define-nos, como é que se preservam esses códigos e como é que se esquecem ou renovam. E então foi inevitável pegar em danças de clubbing, ou em danças que eu pratiquei ou pratico ou misturo no meu corpo, uma espécie de body DJing, de clubbing, de street dance, que são danças muito verticais, que são danças muito saltadas, tipo house dance, ou techno, ou gaba, ou afro house. E como é que estas danças são danças do foro social, portanto definem comunidades também. Como é que estas danças são integradas por mim, fazem parte da minha identidade, ainda que não sejam geográficas, porque eu não vivo na América, não é? São dessas muito mais americanizadas, ou de um movimento mais americano, afro-americano. E foi inevitável provocar o encontro destas danças com as danças que me dizem que são a minha identidade, as danças folclóricas ou algumas danças do folclore, e perceber como é que estas danças folclóricas foram moldadas, foram evoluindo, qual é a sua origem,
quase pré-folclore, não é? Quais são as motivações, o que é que levou as pessoas a dançarem, a cantarem, e nós conseguimos perceber que é o encontro, que é a cumplicidade, mas que é também o labor, não é? O aliviar o trabalho, a carga do trabalho na agricultura com a dança e com a música, desenvolveu fez desenvolver estes códigos de cultura e de região. E depois, a dada altura, há uma tentativa de cristalização e de emoldurar e tornar quase uma imagem de marca de uma determinada região. As pessoas vestiam-se desta forma, dançavam desta forma, comiam estas coisas, e tudo o que não fosse aquilo tinha de acabar. E foi um processo muito triste do Estado Novo, de tentativa de cristalização do folclore regional. Então, a provocar este lugar de questionar o que é que acontece a uma identidade coletiva quando ela deixa de se permitir, ou quando lhe é retirada a possibilidade de se continuar a requestionar. E então a carcaça é isso, não é? O título vem reforçar essa ideia de uma estrutura que é antiga, que vem do passado, que eventualmente está morta, mas continua a dar informação sobre aquele organismo, sobre aquele sistema, e como é que se reanima, como é que se reabita aquela carcaça, que fantasmas é que existem também dessa morte ou dessa forma fixa. E pronto, estreamos em 2022 e é um trabalho que tem 3 fases na sua construção. Tem uma fase quase utópica, ou tem uma fase quase fantástica, fantasiosa deste coletivo que habita aquele espaço que é um linóleo branco. Tem uma segunda fase em que é erguido um muro e em que existe uma bidimensionalidade e uma constrição do corpo. E uma terceira fase em que existe um atravessamento deste muro, não é? Numa ideia de um caminho que se faz para a frente, que precisa de ser atravessado mas que não tem, e que também não tem fim, não tem propriamente um fim, e que é feito com as pessoas que ali estão, naquele momento, naquela altura. O Festival Complicidades convidou-me para eu fazer uma parceria com eles e fazer uma proposta. Então eu não queria fazer uma criação, eu queria fazer uma pesquisa relacionada com uma secção do Bisonte que nós andamos em processo de criação a trabalhar e a ser uma prática, mas que acabou por depois na peça não ter a densidade ou o tempo necessário, ou seja, tornou-se outra coisa. Mas não largando essa ideia primordial que surgiu lá nos ensaios do Bisonte, eu decidi propor a construção de uma partitura coreográfica chamada Salão Pavão, que basicamente é um trabalho no clubbing, ou seja, num clube de dança, com um DJ ao vivo, em que mais ou menos um grupo de bailarinos, neste caso 10, vai passando por uma partitura é uma partitura de improvisação, é uma estrutura que tem algumas regras, que tem códigos que tem guidelines, não é, para os bailarinos poderem mover-se e interagir uns com os outros, em que durante 45 minutos eles vão de uma marcha a um desfile, a um convite, a uma dança a pares ou a trios, e que a dada altura o clubbing e o espaço do club, que é um espaço erótico, noctívago, de encontro, sedutor, acaba por
por ser habitado assim por uma espécie de aves em sedução, e que eu uso algumas referências das danças de salão para saturar e radicalizar um bocadinho este corpo que dança neste espaço e estes códigos de convite e de toque que vão sendo cada vez mais intensos ou mais complexos do ponto de vista da dança e do ponto de vista da relação. Mas é assim, é como se o encontro começasse através do olhar e dos olhos e se fosse progressivamente para as mãos e das mãos fosse para o resto do corpo. É um ótimo problema. É um ótimo problema. Depois preciso é de encontrar ótimas soluções também, não é? Mas sim, tenho uma equipa, tenho vários trabalhos em digressão. Alguns são de criação própria e são através da minha estrutura, e para esses tenho a ajuda e o trabalho fantástico de uma equipa que faz com que as coisas sejam possíveis e que me ajudem a organizar e a planificar 1 ano ou 2 anos. Direção de produção da Mafalda, direção técnica do João e da Vilma, o trabalho com a Art Happens de agenciamento e de difusão do trabalho. Tipo, é imprescindível uma boa equipa, uma equipa sólida que eu delego muito neles. E depois tenho alguns trabalhos que são feitos por outras companhias, nomeadamente com o Vaya Cat Leon da África do Sul, que está em turnê, com o Fantasia Minor com o CCN de Caen, o Centro Coreográfico Nacional de Caen, onde eu fui artista associado, e portanto eles também são uma equipa que acaba por difundir esse trabalho. E portanto, entre a minha estrutura e essa estrutura e outras estruturas, encontrei uma forma muito saudável para já, que funciona agora no presente e que daqui se calhar a 2 anos pode não funcionar, mas um update será feito, mas que me permite ao mesmo tempo continuar a dançar em alguns projetos e a visitar pessoas que dançam os meus projetos e que me inspiram muito também, e a refrescar também o olhar sobre aquilo que vou fazendo. E acho que essas são as soluções para um bom problema que tenho. Eu acho que a dança está muito viva neste momento. Há uma data de estruturas novas, de pessoas novas, há uma forma de construir dança que é diferente da dança portuguesa antiga e até da maneira como eu comecei. Já é diferente. Eu acho que imagino a dança portuguesa a ir muito mais ao encontro dos novos corpos, das novas comunidades, de uma integração muito grande, de multi-identidades culturais, de uma tentativa de integração e de uma tentativa de encontro. Acho que os espaços periféricos começam a ter muita prevalência no discurso artístico. Acho que são muito, acho que trazem uma frescura enorme. Acho que já é inegável isso, e acho que finalmente conseguimos um lugar de escuta também. Se calhar eu gostava que a dança em Portugal fosse pluricentralizada, porque acho que ia dar dimensões a identidades, a linguagens, a reforçar a importância de não se centralizar tudo no Porto ou em Lisboa, a dar contornos, a trazer referências que são muito mais locais, se calhar, e a também criar discurso e estrutura fora destes pontos que já são muito sobrelotados.
e portanto quer os territórios, quer as heranças, quer as histórias e as identidades desses locais, quer os criadores iriam, acho eu, encontrar inspirações muito novas ou muito diferentes, e acho que poderia ser bom. Imagino que o caminho seja por aí. Marco, muito obrigado. Obrigado.